Shalom! Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal Perguntas Artosas. Se você caiu aqui no vídeo, no terceiro vídeo, esse é uma série, tá, sobre pastor. Então vai lá no primeiro vídeo e veja lá todos os demais vídeos que passaram antes desse, para que você não perca o enredo, tá certo? Os vídeos anteriores eu falei do lado bom, usei alguns versículos que falam de pastor e disse para vocês que existe uma situação a qual explica em parte o fato de alguns locais simplesmente desaparecerem, alguns escândalos surgirem, né, no meio das religiões, qualquer que seja a religião, que eu não estou defendendo uma nem outra, no sentido geral. E a gente fica sem entender, porque se todos têm a mesma escritura, como que uns evoluem e o outro não? Como que isso acontece? Estou falando de líderes. Como que um evolui e o outro não? Tem líderes aí que são mundiais. Tem outros que a gente não conhece. É um desconhecido. Quando eu falo desconhecido, fracassam mesmo na sua missão. Fracassam de fato. Tá? Claro que tem alguns desconhecidos que não são fracassados. É óbvio que sim. Estou falando de uma maneira geral, de uma maneira gritante. Alguns naufragam mesmo, de fato. Bom, em parte, por que isso acontece? Essa mesma palavra que nós estamos desde o primeiro vídeo, roé, essa mesma palavra, Greish, Ein, Rei. Nós fizemos 2 vídeos já sobre isso. A grafia delas é a mesma, tanto no primeiro vídeo quanto no segundo vídeo, tá? A grafia é a mesma. Mas existe uma outra palavra que é roé, só que a grafia é diferente, tá certo? Eu vou abordar nesse vídeo a grafia que é igual. Você abrindo um léxico, só para vocês entenderem, você abrindo um léxico, você vai ver a mesma palavra com a mesma grafia, a mesma coisa, não muda nada na grafia. Só que uma é roé e a outra é raá. Com a mesma grafia, não muda nada. Assim como a palavra roé tem como significado apacentar, conduzir, conhecer, zelar, cuidar, pastorear, liderar, governar, ser padrinho, ser amigo. A outra palavra com a mesma grafia e com a mesma fonética tem um sentido contrário. Tem um sentido contrário a tudo isso. Essa mesma palavra, mas eu vou explicar, tenha calma. Essa mesma palavra significa planejar mal. Nos outros vídeos que eu fiz, eu bati na tecla sobre planejar bem o local, a questão do conhecimento, conduzir bem. Vocês lembram disso? Lembram sim. Quem assistiu os 2 últimos vídeos, lembra sim. Só que essa mesma palavra significa planejar mal. Então a mesma pessoa, observe como é que isso acontece. Tem alguém que quer ser líder. Ele precisa, essa pessoa, homem ou mulher, precisa reunir as seguintes características: apacentador, condutor, zelador, cuidador, pastoreador, liderador, líder, né? Governador, padrinho, amigo. Essa mesma pessoa. Mas às vezes a pessoa quer ser líder, sabe-se lá por qual motivo, e não tem essas características. Então vamos lá, a pessoa não sabe, por exemplo, a pessoa não sabe lidar com pessoas. Ela vai cair
no significado contrário. A pessoa que sabe lidar com outras pessoas, planeja bem. A pessoa que não sabe lidar com as pessoas, planeja mal. Consequentemente, o lugar que a pessoa vai escolher, ele vai escolher sem pensar nas futuras ovelhas. O cara tem um dinheiro, trabalhou para ir em um lugar, recebeu a rescisão dele, tem 100 mil reais. Não, 100 mil reais, não, tem 500 mil reais. Dinheiro aí, 500 mil. Ele aí pensa em criar ovelhas. Aí ele compra 50 metros quadrados. Ele não está pensando nas ovelhas. Você viu? 50 metros, um cubículozinho. Ele não está pensando nas ovelhas. Essa pessoa não está preparada para a criação de ovelhas. Isso é óbvio. Ele mal sabe escolher um local que comporte uma boa quantidade de ovelhas, embora ele tenha dinheiro para comprar, mas ele não tem visão. Ele não tem visão para isso. Então é uma pessoa que planeja mal. Essa criação nunca vai dar certo, porque a pessoa não está voltada para aquilo. Esse é o lado ruim. Por isso você vai ver pessoas aparentemente boas, mas que não dão certo naquilo que ele está fazendo, naquele ramo, nesse caso aqui nosso, como líder. Ele é uma boa pessoa, ela é uma boa pessoa, mas não dá certo como líder, porque ele não está preparado para as suas ovelhas. Planeja mal, causa dano. Uma pessoa que compra, uma pessoa que adquire uma propriedade e não pensando nas ovelhas, pensando sabe-se lá em quê, ela causa dano às ovelhas. Ela não tem espaço, metros quadrados, para as ovelhas circularem. Estou falando de campo. Ela não tem espaço para as ovelhas circularem, porque ela planejou mal. Então ela vai causar dano às ovelhas. A mesma coisa o líder. Se ele planejar mal, ele vai causar dano às ovelhas. E depois ele mesmo não vai entender porque está causando dano às ovelhas. E as ovelhas não vão entender porque estão sofrendo danos. É porque não houve o planejamento. A pessoa não tem vocação para ser líder. Ela não tem vocação. Uma pessoa sem preparo, aqui vem a parte mais grave, a pessoa sem preparo, uma pessoa despreparada, simplesmente decidiu abrir um local, ela decidiu abrir um local. Ela vai lidar com pessoas, e pessoas têm problemas. Se o líder não estiver preparado, ele acaba caindo em diversas impiedades. Porque ele não estava preparado para aquilo. Você acha que as ovelhas, animais mesmo, não tem problemas cada um? Tem. Elas apenas não falam, mas elas têm problemas. Tem uma que tem um problema na pata, manca do nada. Tem uma que tem problema na orelha, levanta mais do que a outra, levanta mais do que a outra, levanta mais do que a outra. Tem um que tem problema no olfato. Tem um que tem problema nos olhos. Quem cria cavalo vê muito isso, né? O cavalo está certinho assim, você presta bem atenção, o cavalo tem problema nos olhos. Então pessoas também, cada uma tem seus problemas. E o líder, se não estiver preparado, ele não vai conseguir liderar. Não vai conseguir, o primeiro vídeo que eu fiz, não vai conseguir conduzir as ovelhas ao lugar que deve. No meio do caminho ele comete escândalos. Porque ele não é um líder de fato. E o pior é que tem pessoas que acham que Moshe foi um grande líder porque Deus o chamou. Sim, porque Deus o chamou, mas ele foi preparado.
Moisés é um homem extremamente preparado para isso. As pessoas acham que foi como se fosse num passe de mágica. Não. Moisés foi muito bem preparado. Uma pessoa não preparada para ser líder comete perversidade. Comete perversidade. Sim, sim. Uma pessoa, falando de campo agora, uma pessoa não preparada para conduzir ovelhas, comete perversidade. Porque ele tem uma área pequena para a quantidade de animais que tem ali. É óbvio que uma das ovelhas, ou várias, ficarão irritadas. E ele vai cometer perversidade com as ovelhas. Estou falando de campo. Agora falando de pessoas, a mesma coisa. Tudo começa na preparação da pessoa. Tem pessoas que passam por estudo, passam por teste, que passam por inúmeras situações até chegar a ser líder. Tem pessoas que não. Tem pessoas que do nada acham-se líder. Não vai estudar, não vai se preparar, não vai passar pelas etapas, quer chegar no mesmo lugar sem passar pelas mesmas situações. Tem pessoas que querem chegar na frente de uma maratona, como o Usain Bolt, o nome dele, não sei se é esse aí, Usain Bolt, sem ter montado as estratégias do Usain Bolt. Quero o mesmo resultado sem ter passado pelos mesmos processos. Mesmo resultado sem passar pelo mesmo processo. Para ser líder, você passa por um processo. Quem acha que não está fadado ao desastre, infelizmente, e a machucar. Fadado a machucar, fadado a esmagar. Existem exceções. Em todas as regras existem exceções. Mas de uma maneira geral, de modo geral, o líder precisa estar preparado. Preparado. O líder é aquele cidadão que está num campo e ele está dormindo e ouve um barulho diferente onde estão suas ovelhas. Ele acorda de madrugada e vai ver as suas ovelhas. Ele vai ver. Mas a pessoa que não foi preparada para isso, todas as ovelhas gritam e ele não levanta para ver. Ele não levantará para ver. Ele não foi preparado para isso. Ele não passou pelas etapas pelas quais outros passaram para chegar a ser líder. Raá, Groé, tem duas conotações. O lado bom e o lado ruim. O que vai definir se Raá ou Groé para você líder, se você vai ter sucesso ou não, é o seu preparo. Nunca queira ser líder sem o devido preparo. Passar por estudos, passar por etapas, passar pelas situações que te prepararão para quando os liderados passarem, você saber o que é e saber como lidar. Pastor não é só um título, é uma responsabilidade gigantesca que muitos não querem passar. Crime, miséria, problema, desastre. Muita coisa ruim é possível acontecer ao que não está preparado. Muito mais coisas ruins a esse tipo. Em todos os lugares há problema. Mas o que está despreparado
tem mais problemas porque ele não consegue resolver e tem a capacidade de criar mais problemas. O resultado nós já sabemos. Locais que fecham, escândalos de todos os tipos. Bom, tem mais uma palavra que eu vou abordar aqui. Tanto o lado bom quanto o lado ruim tem uma palavrinha aqui diferenciada, mas primeiro eu preciso explicar aqui, vou abrir um parêntese aqui para explicar isso. Em hebraico existe uma situação, por exemplo, a palavra Levi. Ambas significam meu coração, algo do tipo, meu coração. Leve, coração. Levi, meu coração. Só que tem duas palavras Levi. Uma é escrita com Bet, outra é escrita com Vav. Porque existe a palavra Levi, meu coração, e existe o nome da pessoa, Levi. Como você vai saber na escritura quando está falando Levi no sentido da pessoa ou quando está falando Levi no sentido de meu coração, simplesmente? Percebeu? Mesma coisa acontece com a palavra Meler ou Melar. A dicção é a mesma. Uma é escrita com Kaf, outra é escrita com Reit, porque uma é Sal e outra é Rei. Mesma coisa acontece com a palavra Roé, Raá, Reé. As que eu falei até agora tem a mesma grafia, Resh, Ein e Rei. Essa que eu vou falar agora é Resh, Aleph, Rei. Essa Resh, Aleph, Rei é a palavra que origina as demais. E essa palavra, tanto do lado ruim quanto do lado bom, significa ver, enxergar por cima. O líder é alguém que enxerga além dos outros. Ele está atento para ver qual é a necessidade das ovelhas. Reé, perceber, ficar consciente de, ficar atento às necessidades das ovelhas, olhar, observar, considerar. O líder preparado considera cada fato de cada pessoa. O líder preparado preocupa-se com cada problema de cada pessoa. O líder preparado nota as diferenças de cada pessoa. Eu falo diferenças não entre si, as diferenças de comportamento dos liderados. O líder preparado percebe isso. O líder preparado fica consciente disso. O líder preparado, na hora de tomar decisão, observa exatamente isso, as necessidades das ovelhas. Roé, groé, greé, graá é a mesma raiz, com nuances diferentes. Pastores e pastoreados. Para ambos existe um preparo. O Brasil tem uma deficiência, principalmente nos pastoreados. Ainda existem pastores, muitos pastores preparados, mas muitos. Mas existe um turbilhão de pastores não preparados. Como você vai identificar? Se você mesmo não tem conhecimento. Se você mesmo não tem preparo nem para identificar um líder preparado ou despreparado. E junte todos os vídeos que eu fiz sobre pastor. Você vai identificar. Não é para criticar.
para identificar. Que é um conselho? Às vezes a pessoa acha que não pode ser líder. Às vezes precisa apenas de que uma pessoa dê um toque para despertar dentro dele a liderança. A partir disso, meu conselho é: procure estudar, procure se preparar, não importa a idade. Às vezes a pessoa quer acelerar o processo por causa da idade. Ah, porque eu já tenho 70 anos, ah, porque eu já tenho 60 anos, eu tenho 65. Não importa. Tem pessoas que vivem muito tempo. Você consegue ser pastor com 70 anos e vive 20 anos de pastorado. Morre com 90, morre com 100, morre com 100 e tanto. Então a idade não importa. O que importa em tudo isso aqui é uma palavrinha chamada preparo. Prepare-se para ser pastor. Prepare-se para ser líder. Eu usei a palavra pastor só por usar, mas líder. Prepare para ser líder e prepare-se para ser liderado. Quando ocorre no mesmo lugar um líder preparado e liderados preparados, bum, a obra vai para frente. A obra cresce, cresce muito. Bom, eu vou parar por aqui. Espero que surjam poucas perguntas, mas se surgir você pode colocar aí nos comentários. De repente eu faço outro vídeo sobre este assunto, tá certo? Eu vou abordar um outro aspecto agora dentro da escritura no próximo vídeo. Aí nós identificaremos, casaremos esses significados juntos com o que aconteceu na escritura, com o que acontece nas escrituras, com personagens, na maioria das vezes, anônimos. Tá certo? Combinado então? Então, nos veremos no próximo vídeo. Shalom!